Nós hoje, irmãos, vamos estudar sobre esse tema aqui, os 4 tempos de angústia. Existe uma teologia aí que é comum nas igrejas evangélicas, e dizem que a igreja será arrebatada antes do tempo da angústia. E diz que a igreja não passará pela angústia. Não, a igreja de Deus vai ser arrebatada antes da angústia. Essa é uma teologia popular entre as igrejas evangélicas. Só que, será que essa teologia é bíblica? É o que nós vamos ver aqui nessa apresentação aqui, ó. Eu quero que vocês me respondam essas perguntas aqui. Leia aqui comigo. Abraão sofreu angústia e tribulação ou não? Sim ou não, Abraão? Israel sofreu tribulação ou não? Elias sofreu tribulação ou não? Jesus sofreu tribulação ou não? A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, sofreu angústia, perseguição, tribulação ou não? A igreja do tempo do fim é melhor do que todas essas pessoas aí, para não sofrer angústia? O que é que vocês acham? Eu e você, vivendo aqui no tempo do fim, somos mais santos do que esse povo aqui para não sofrer angústia? Se toda a história da Bíblia mostra o povo de Deus sofrendo tribulação, angústia, será que justamente o último povo não vai sofrer angústia, não vai passar por angústia? É uma coisa sem fundamento, sem lógica. Nós vamos ver aqui quais são esses 4 tempos de angústia modernos que o povo de Deus tem passado. O primeiro é contado do ano 538 depois de Cristo. Nesse ano foi promulgado o Edito de Justiniano. O que é isso? O Edito de Justiniano, ele, entre outras coisas, nomeou o quê? O primeiro Papa. A Igreja Romana diz que o primeiro Papa foi Pedro, né? Só que esse argumento foi fundamentado depois desse Edito de Justiniano. Ou seja, a partir do Edito de Justiniano é que foi organizada e que foi formalizada a figura do Papa, o chefe da igreja. Antes disso não havia. Mas depois de ser dito, então eles disseram que começou com Pedro, mas na verdade começou com Justiniano, né? A instituição da igreja unida com o Estado. Esse edito mostrava isso, né? O que é o Papa? Hoje você observa o Papa como um líder religioso, mas quando ele foi pela primeira vez proclamado Papa, ele era tanto um chefe religioso como ele era um chefe político, entendeu? Ele tanto mandava na religião como ele mandava no governo. Esse era o papel e para isso foi instituída a figura do Papa. Ele tinha poder. Inclusive no livro Grande Conflito há registro, né, que muitos reis iam lá se ajoelhar aos pés do Papa, pedindo clemência, misericórdia. Diz que muitas vezes o Papa fechava a porta e deixava o rei dormindo lá no gelo, no frio, vários dias. Hoje em dia você observa que muitos reis, muitos governantes, muitos presidentes vão lá e beijam os pés do Papa, não é isso? Só que o poder do Papa hoje está bastante limitado. E esse poder foi quebrado com a prisão do Papa em 1798. Como a gente vai ver aqui, né? Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa. Encomendou, determinou o seu general chamado Berthier prendesse o Papa. Foi lá e prendeu, e o Papa botou o Papa na prisão. Foi depois disso que o Papa perdeu esse poder político, entendeu? Esse poder de mandar, de determinar coisas na área do governo. Mas ele continuou detendo o poder religioso, entendeu? Poder religioso. Não sei se vocês viram lá na Bíblia, tem uma passagem que diz assim: uma besta que tem 2 chifres. Diz que ela parece cordeiro, mas fala como dragão. Os poderes, irmãos, no mundo são esses, né? Religião e política, religião e Estado. E Deus, ele sempre fez com que esses poderes na história estivessem separados. Toda vez que esses poderes se uniram, o resultado foi o quê? Perseguição à igreja de Deus. Entendeu? Enquanto a religião estava separada do Estado, o povo de Deus, por exemplo, hoje nós vivemos uma separação.
de política e religião. E você observa o quê? Grande liberdade que as igrejas têm, entendeu? A igreja adventista prega, a igreja dos mormons prega, a igreja batista prega, a igreja universal prega, os espíritas pregam, o candomblé prega. Isso significa o quê? Separação igreja e Estado. Enquanto existir essa separação, existe liberdade. Agora, quando a religião se une com o Estado, o resultado é que eles vão tentar impor uma única religião, um único pensamento. E essa tribulação aqui, de 538 até 1798, como vocês estão vendo aí, ela foi marcada pela união entre a igreja e o Estado. O Papa que foi preso por Napoleão foi o Papa Pio VI. Isso ocorreu em 1798. O general Berthier foi lá e prendeu ele. Aqui está descrito o gráfico que marcou esse tempo de angústia, né? 538 até 1798. Foi o período em que o Papa teve supremacia, onde a igreja estava unida com o Estado e onde o povo de Deus era perseguido. O que era que ocorria nessa época? Ocorria o quê? Venda de indulgências. Eu já falei para vocês aqui o que era venda de indulgências, vocês lembram ou não? Era um papel que você comprava, que você, através daquele papel, era perdoado. Então você pecou, você fez o que não presta, você desobedeceu a Deus, então você chegava lá, não precisava se confessar. Só precisava comprar esse papel. Comprava um papel. Aí tinha vários tipos de papel. Por exemplo, tinha um papel que era assim: você pecou, tá aqui, compra aqui, você está perdoado. Se você quisesse garantir até o final da sua vida, compre esse outro aqui. Aí tinha outro. Entendeu? Você podia pecar até o fim da vida. Aí, comprando aquele papel. Era assim, a indulgência era isso. Você ri, mas só que a realidade era essa. E tinha outro tipo de indulgência que era o seguinte: seu pai morreu. Esse ponto ele está no purgatório. Compra essa indulgência aqui para ele sair de lá. Aí a pessoa comprava. E isso foi feito durante esse período em que teve a supremacia papal. Durante 1260 anos. Venda de indulgências. Proibição de ler a Bíblia em idiomas comuns. A Bíblia só estava disponível para os padres e a missa ela só era lida em latim. Então o povo não entendia. Se alguém quisesse ler a Bíblia, não tinha acessível. Não estava ao alcance. Era proibido. Condenação dos fiéis hereges na fogueira, ou seja, se você insistisse em querer descobrir o que a palavra de Deus dizia, em seguir o que Deus dizia, então você era condenado à fogueira. Existia um monopólio da fé, só ele que falava, só ele que mandava, só ele que interpretava a Bíblia e só ele que deveria ser obedecido. E havia um paganismo revestido de cristandade. O que é isso? É as práticas pagãs de adoração de imagens, adoração de relíquias, tudo aquilo revestido o quê? De religião, como se fosse religião verdadeira. Havia o dia de Todos os Santos, que era o dia 1º de novembro. Na igreja, as pessoas traziam de todo canto, vinha gente de todo canto, né? Aí as pessoas traziam ali relíquias. Tinha um cara lá que trazia lá o dente de São Pedro, aí pegava o dente e botava lá em cima do altar. Aí as pessoas iam, eu falei isso aqui para vocês, uma pregação sobre Lutero, né? Aí teve uma vez que acharam a dentadura de Jesus, ele tinha 48 dentes. E tanto dente que acharam. Tinha uma mulher lá que veio com um vidrinho assim, ó, com 3 gotas do leite do seio de Maria. E levava para a igreja no dia de Todos os Santos. Para quê? Para que ele dizia assim, as pessoas que vissem aquilo, que tocassem naquilo, automaticamente eram absolvidas, perdoadas. Eram abençoadas. Isso é o quê? Paganismo. Aí tem outro que trouxe lá um pedaço de madeira. Esse aqui é um pedaço da cruz. Eu trouxe de Jerusalém. Aí trazia e botava lá. Era cheio a igreja dessas coisas. Cheio. Esse tipo de coisa. Pedaço de roupa, pedaço de dente, pedaço de prego. O prego que pregou a mão de Cristo. Aí traziam e mostravam ali. Sem ser, entendeu? Eles traziam dizendo que era sem ser, para alimentar o quê? A superstição na mente das pessoas.
essa ideologia aí das relíquias é comum até hoje, como o Genil está falando aí, né? As pessoas continuam trazendo peças de cruz lá de Israel, água do Rio Jordão, pedra do deserto da Jordânia, relíquia do Padre Cícero. Em todo canto as pessoas elas se apegam, né, a essa superstição. Era o que havia nesse período aqui, ó. Por isso que ele foi chamado o tempo da primeira angústia, né, que a gente está estudando aqui, moderna. E Lutero então combateu aquilo. Lutero ele combateu aquilo porque ele estudou a Bíblia. Quando ele estudou a Bíblia, ele descobriu que tudo aquilo era idolatria. Tudo aquilo era falso. Foi o que Lutero fez. Um dia antes do 1º de novembro é o dia 31 de outubro. Então, dia 31 de outubro, Lutero pregou e escreveu uma tese. Eram 95 citações. Pregou na porta da igreja. Porque ele sabia que o dia 1º de novembro ia haver essa festa de adoração a todos os santos. Então ele colocou um dia antes na porta da igreja. Quando o pessoal veio para a igreja no dia 1º, viu aquela faixa lá, pregada na porta, começaram a ler e ver que tudo aquilo era superstição. Tudo aquilo não estava na Bíblia. E as pessoas não sabiam porque elas não liam a Bíblia. E todo mundo se alvoroçou. Teve um abençoado que pegou lá e copiou aquilo e deu para outros. E aquilo se espalhou. Desde esse tempo para cá, o mundo nunca mais foi o mesmo. Porque os olhos das pessoas foram abertos. E outra coisa que favoreceu essa transformação no mundo foi a invenção da imprensa, né? O abençoado foi lá e criou um sistema para copiar papel. E isso fez com que a palavra de Deus fosse multiplicada. Lutero foi lá, traduziu a Bíblia. E essa angústia, irmãos, ela começou a ser quebrada a partir do ano 1517. E ela terminou de ser quebrada com a prisão do Papa em 1798. As maiores atrocidades já feitas na terra foram feitas por pessoas revestidas de religião. Papas. Essa religião que é tão popular hoje na terra aí, foi a religião que mais matou gente, mais perseguiu gente, mais torturou pessoas. Mas é uma religião popular hoje em dia, né? Com a reforma, então a autoridade do Papa foi parcialmente quebrada, né? E depois, muitos deram a vida como mártires no tempo da reforma, até que Martinho Lutero alcançou o notável êxito com a reforma protestante. A autoridade do Papa foi restabelecida no Tratado de Latrão, em 1929. Esse tratado concedia um pequeno pedaço de terra ao Papa, que é o Vaticano. E hoje é a terra que ele coloca lá o seu trono, né? O domínio do pontífice romano na terra e a sede da igreja romana fica lá no Vaticano, que foi assinado por esse Tratado de Latrão. O segundo tempo de angústia, irmãos, esse que a gente viu foi o primeiro. O segundo tempo de angústia ocorreu na época de um evento conhecido como Grande Desapontamento, que veio com o movimento milerita, né? E ocorreu no ano de 1844. E teve a sua abrangência de forma mais forte nos Estados Unidos da América. Essa passagem de Daniel 8,14, que falava até 2.300 estrelas de manhãs, e o santuário será purificado, foi uma passagem marcante na história desse movimento. Porque falava sobre a purificação do santuário. Guilherme Miller entendia que a purificação do santuário seria o quê? A vinda de Jesus. E ele começou a pregar sobre aquilo. E muitas pessoas aderiram àquele movimento, acreditaram naquela pregação. Hoje em dia o mundo evangélico condena esse movimento, dizendo que aquele era um movimento fácil, que as pessoas se enganaram. No entanto, irmãos, esse foi um dos movimentos mais fortes que já existiu na era moderna. Um movimento de Deus. Por que ele era de Deus? Porque ele realmente transformava vidas. Qual era o erro desse movimento? O único erro desse movimento foi que Miller identificou a purificação do santuário com a volta de Cristo, sendo que não era. O que ocorreu ali não foi a volta de Cristo, foi outra coisa. Então, mas todo o resto do movimento estava encaminhado por Deus, porque era exatamente como a profecia bíblica dizia. Esse movimento, irmãos, de Millerita, ele é semelhante à obra de Cristo. Porque observe que a pregação de Cristo foi 3 anos e meio Cristo pregando, e muitas pessoas sendo curadas, transformadas, muitas pessoas sendo libertas. Mas no final, o que aconteceu com Cristo? Cristo morreu, todo mundo ficou decepcionado.
Mas daquela decepção surgiu a igreja cristã. Mesma coisa com esse movimento milerita. Ele veio pregando e a pregação de Miller era poderosa. Aonde ele chegava, a cidade onde ele chegava era feito, irmãos, um revivamento grande. Muitas vezes até, você ouviu falar que em bares eles tiravam a mesa ali, de cima da mesa as bebidas e iam estudar as profecias bíblicas. Onde Miller chegava para pregar era assim. Então esse foi um movimento de Deus. Só que ele terminou com uma decepção. E pelo fato de terminar com a decepção, muitas pessoas pensam que foi falso, né? Mas se você for olhar a Bíblia, muitas coisas que Deus fez terminavam em decepção. O cativeiro de Israel, o próprio ministério de Cristo terminou com a morte de Cristo. O motivo principal pelo qual os judeus rejeitaram Cristo foi o fato dele ter morrido na cruz. Para os judeus, isso é uma coisa inaceitável. Porque ele tinha a cruz como uma maldição. E Jesus morrendo na cruz, para ele, Jesus não é nada. Pelo fato de ter morrido na cruz. Sendo que para Deus, exatamente a maior decepção para os judeus era exatamente a maior glória que havia sido dada ao seu povo. O movimento milerita, ele chegou ao ponto de chegar à época da volta de Jesus, como Miller anunciou. Chegou ao ponto das pessoas fazer, sabe o quê? Se você tinha uma casa, você vendia e dava tudo lá para o movimento. Teve um cara lá que ele tinha uma fazenda caríssima, vendeu, pegou o dinheiro e investiu todinho naquela pregação. Ficou sem nada. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que não ia mais usar aquilo, porque Jesus ia vir e ele ia para o céu. Imagina aí o tamanho da decepção dessa pessoa. Quando chegou o dia, Jesus não veio e ele estava ali esbatendo, sem sítio, sem casa, sem nada mais. E ainda por cima com um monte de gente. Imagina o tanto de gente que não apareceu para condenar ele, criticar e chamar de doido. Haviam pessoas que tinham feito roupas, vestes apropriadas. Não, quando Jesus vier eu já estou pronto com a veste apropriada. Umas vestes brancas. Imagine também o quanto que as pessoas não riram dessas pessoas. Isso foi uma angústia grande, irmãos, para aquele povo. Uma decepção terrível. Uma terrível angústia. Um terrível desapontamento que o povo de Deus passou. Pessoas sinceras, pessoas que buscavam a Deus. São pessoas mal vistas no mundo hoje, porque cometeram um equívoco. Só que muito mais equívoco é cometido hoje no mundo. E as pessoas acham que estão certas seguindo os equívocos que elas estão seguindo, como eu já mostrei a vocês aqui. Miller errou por 1%. Mas estava mais de 90% certo. Hoje em dia o mundo evangélico está acertando 1% e está mais de 90% errado. Aqui, eu vou mostrar a vocês aqui, o grupo que passou por essa decepção do desapontamento era formado por pessoas de várias igrejas, várias denominações evangélicas nos Estados Unidos. A partir daí, quando houve esse desapontamento, o grupo se dividiu em 4. Primeiro, decidiu voltar para onde? Para as antigas igrejas de onde eles saíram, confessando que estavam em erro. O segundo, abandonou completamente qualquer tipo de fé, perdeu totalmente a confiança na religião, indo para o mundo. Ficaram tão decepcionados que a gente não quer saber mais disso. O terceiro continuou o quê? Marcando datas. Não foi nessa data, vai ser na próxima. Aí passaram tempos e tempos se decepcionando. E o quarto grupo decidiu fazer o quê? Estudar mais a Bíblia e descobrir onde estava o erro. E descobriram no livro de Hebreus uma menção acerca do santuário celestial. Perceberam que em Daniel também tinha uma citação lá que ligava o santuário celestial, o ancião de dias, o filho do homem. E eles entenderam que aquela profecia se referia a isso e não à volta de Jesus literal. E foi desse grupo que surgiu então a Igreja Adventista. Entendeu? A partir daí. É importante isso daí que eu estou falando. As pessoas dizem que os adventistas eram esse povo aí, né? Que marcaram a data de Jesus e Jesus não veio. Que Ellen White marcou a data de Jesus e não veio. Como vocês estão vendo aqui a história, eu estou mostrando para vocês, não foi assim. Era o movimento milerita que havia nessa época. E que o movimento milerita culminou com esse desapontamento. E que desse desapontamento surgiram esses 4 grupos. E que esse grupo aqui, que surgiu depois do desapontamento, foi que deu origem à Igreja Adventista. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo ali. A Igreja Adventista surgiu depois.
Uma vez um batista disse isso para mim. Disse, não, porque a igreja de vocês marcou a data da volta de Jesus. Aí eu disse a ele, rapaz, foi exatamente o contrário. Foi um batista que marcou a data da volta de Jesus. E você não está sabendo, porque Guilherme Miller era batista. E ele é tão desinformado que achava que tinha sido adventista, né? Guilherme Miller era batista. E ele continuou sendo batista, não se tornou adventista. O terceiro tempo de angústia aqui, ó. Terceiro tempo de angústia será um evento futuro que está prefigurado em Apocalipse 13. Que fala de quê? Da marca da besta. O que é a marca da besta? A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão ou sobre a fronte. E ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Esse é um terceiro tempo de angústia que ainda virá. O tempo da supremacia papal já passou. O tempo do desapontamento também já passou. Foram angústias que passaram. Essa terceira angústia, que é o decreto dominical, que a gente acredita, será um evento futuro. Um evento que ainda vai ocorrer. E que o que vai provocar angústia nas pessoas vai ser o fato de elas não poderem comprar nem vender. Você já alguma vez já parou para pensar o que significa isso, você não poder comprar nem vender? Eu nunca imaginei, porque eu nunca vi isso ocorrendo em nenhum tempo na história. Eu nunca vi falar sobre isso, alguma coisa, alguma lei que proibisse alguém de comprar e vender. Que eu saiba, é a primeira vez que vai surgir uma lei proibindo as pessoas de comprar e vender. Porque existiam leis proibindo as pessoas de ler a Bíblia, proibindo de ir à igreja, mas proibindo de comprar e vender, realmente é uma lei diferente. E você pensa, você seria capaz de resistir a uma lei dessa? De uma pessoa chegar, ó, Alda, se você continuar indo nessa igreja aí que você está indo, você não pode mais comprar nem vender. Você ia continuar na igreja? Todos vocês continuariam na igreja aqui, o que é que vocês acham? Nem pode comprar nem vender. É exatamente isso. Essa é a pergunta. Como é que alguém pode viver sem comprar e vender? Existe uma maneira, qual é? Plantando. Entendeu? Mas quem é que quer plantar na igreja? Quem é que quer plantar? Ninguém quer plantar, irmãos. Por isso é que essa daqui vai ser o quê? Uma grande angústia. Por quê? Porque você vai querer servir a Deus, querer ir para a igreja, mas você não vai poder comprar nem vender, então você vai ficar uma angústia grande. Meu Deus, eu quero servir a Deus, mas eu não posso porque eu tenho que comprar. Eu preciso fazer a feira, eu preciso negociar, eu preciso vender algo que eu tenho. E vai ser um desespero grande, irmãos, dentro do povo de Deus. Não vai ser no mundo, não. O mundo já vai estar lá, entendeu? O mundo já vai estar seguindo essa lei. Mas o povo de Deus vai ser uma angústia grande. Por quê? Na Bíblia, Jesus disse, olha, vocês quando virem essas coisas acontecendo, saiam das cidades. Jesus falou isso. Quem é que está saindo da cidade hoje em dia? Ninguém está saindo da cidade. Se eu for pregar aqui sobre sair da cidade, o povo vai ficar com raiva de mim. Todo canto que eu chego para pregar, o povo fica com raiva. Diz, não, isso aí é loucura, tá doido, tá doido, tá doido. Eles dizem isso, né? Mas imagina aí, quando chegar esse tempo aqui, irmãos, quem é que vai escapar? É quem está na cidade ou quem está no sítio? Se você nunca foi para o sítio, como é que você vai escapar? Aí as pessoas pensam assim, não, eu vou sair, eu vou para o sítio quando sair essa lei aí. Eu vou perguntar a você, hoje, se você fosse sair hoje para o sítio, seria fácil ou difícil? Hoje. Não, mas hoje, você quer ir para o sítio. O que é mais fácil? É ficar na cidade ou ir para o sítio? E nesse tempo aqui, será mais fácil ou mais difícil ainda? Se hoje ninguém já quer ir, imagine nesse tempo aqui, quem é que vai? Se hoje já é difícil, a terra já não produz. As pessoas pensam assim, não, mas Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de mim na cidade, Deus cuida de mim no sítio, Deus cuida de mim. Esse é o mesmo pensamento, sabe de quem? Do povo de Deus que foi destruído em Babilônia. Jeremias chegou para ele e disse, olha, vocês estão em pecado, vocês estão desobedecendo às leis de Deus, vocês não estão seguindo a vontade de Deus. Aí o povo dizia assim, não, nós estamos no templo de Deus, nós somos o povo de Deus, Deus nunca vai permitir que isso aconteça com a gente. O que aconteceu? Nabucodonosor invadiu, destruiu tudo, queimou tudo. Os que tinha de matar, ele matou, os que ele não matou, ele saiu arrastando para a Babilônia.
E as pessoas, não, mas a gente é povo de Deus, Deus está cuidando da gente, tal, aí o cuidado dele. Tá vendo? Por quê? Porque vocês não estão seguindo as ordens de Deus. As pessoas dizem, não, mas para seguir as ordens de Deus é muito difícil. Pois é muito mais difícil isso aí, ó. Ser proibido de comprar e vender. Irmãos, o desafio para o povo de Deus é esse. É isso, seguir o que a palavra de Deus diz. Se é fácil ou difícil, aí você que vê. O que eu quero dizer a verdade a vocês é o seguinte: o mundo nunca conheceu paz. Nós estamos vivendo uma aparência de paz passageira. Quando você vai estudar a história, você vai ver. Aconteceram 2 grandes guerras, que as pessoas morriam aos milhões. E você acha que daqui para o final, essa paz que a gente vive vai continuar? Isso é engano. Haverá uma angústia terrível, que começará com o decreto dominical. E as pessoas que não se prepararam, que não saíram das cidades, elas vão sentir essa angústia mais pesada ainda. Jeremias, ele diz para o povo assim, ó: vocês foram condenados, Deus não está com vocês, vocês vão para a Babilônia. Se vocês aceitarem o jugo da Babilônia, será mais fácil. Mas se vocês não aceitarem o jugo da Babilônia, vocês vão morrer. As condições são essas, bem semelhantes, né? O mundo está caminhando para o fim. Se você não quiser sofrer essa lei de comprar e vender, saia da cidade, vá para o sítio. Aprenda a plantar, aprenda a viver da terra. Se você acha que isso é difícil, então espere para ver quando essa lei for implantada aqui. Essa será a terceira angústia, o terceiro tempo de angústia, né? É também chamado tempo de angústia prévio ou pequeno tempo de angústia. Ele inicia com o decreto dominical e ele vai até o fechamento da porta da graça, que é o período em que Jesus sai do santuário. E esse fechamento da porta da graça, então, dá início às 7 pragas. Aí é que vai ser a pior angústia de todas, que é a quarta angústia. Quarto tempo de angústia. Após o fechamento da porta da graça, Satanás obtém o controle completo da humanidade. O mundo vai emergir na maior das angústias já vistas no universo. E esse evento é descrito em Daniel 12. Ele diz: nesse tempo se levantará Miguel, haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Preste atenção. A terceira angústia que eu mostrei a vocês vai ser só sobre o povo de Deus. Só sobre o povo que está levando a mensagem de Deus nesse tempo. A terceira angústia, né? Que é o decreto dominical. O decreto dominical só afeta quem crê no sábado. Quem não crê no sábado como o mundo que guarda o domingo, não vai nem se importar com essa questão de comprar e vender. Eles vão estar ligados aos sistemas, eles vão continuar comprando e vendendo. Mas quem está desejando servir a Deus vai se ver numa angústia. E essa angústia vai seguir até o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça se fechar, aí começa... Eu vou até ler aqui, ó, essa citação da irmã White, do grande conflito que ela fala. Ó: quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade, observadores do mandamento, de retirar a proteção do governo, abandonando aos que lhe desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio nas fortalezas das montanhas, semelhantes aos cristãos dos vales de Piemonte, os valdenses, as fortalezas das rochas. Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão lançados na escravidão mais injusta e cruel. Quem são essas pessoas que vão ser lançadas na escravidão, na angústia, na cadeia? As pessoas que vão ficar nas cidades. As pessoas que conseguirem fugir para o campo, elas vão ter liberdade. As pessoas que ficam na cidade, elas não vão ter opção. Ou ela se curva à besta, ou ela é perseguida, presa, escravizada. E muitas delas serão mortas. Muitas delas serão mortas. Muito adventista que quiser ser fiel a Deus, combatendo a besta, ser morto. Só depois do fechamento da porta da graça é que o povo de Deus não poderá mais ser morto. Só que ninguém quer ir. É o que estou dizendo, o inimigo, ele prepara a cidade de uma maneira que todas as pessoas gostam do ambiente da cidade, que é cheio de facilidades. O sítio é cheio de limitações, cheio de desafios, ninguém quer ir. É exatamente aí o problema. Está exatamente aí o perigo. Eu mesmo não nasci em sítio, nunca morei em sítio, mas ao estudar a Bíblia eu percebo que é esse o caminho que Deus está nos mostrando. Não sou eu que estou
tentando convencer ninguém a isso. É eu que fui convencido pelo que a palavra de Deus mostra. E eu peço todos os dias a Deus para que Ele nos proteja, né? Nos guarde, nos dando um lugar o quanto antes para que a gente venha se estabilizar lá fora da cidade, né? Por fim, se promulgará um decreto contra os que santificam o sábado. As pessoas que estão guardando o sábado, vai ser lançado um decreto, denunciando eles como merecedores de quê? Do mais severo castigo, dando ao povo liberdade para depois de certo tempo matar. O romanismo do velho mundo, o protestantismo apóstolo do novo, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram os preceitos divinos. O povo de Deus será imerso nas cenas de aflição e angústia descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Você quer ser fiel a Deus, então você vai sofrer a perseguição de Roma, a perseguição dos protestantes apostatados. Por que os protestantes apostatados? Porque o protestantismo de hoje nada tem a ver com a Bíblia. Eles dizem que são servos de Cristo, mas eles não seguem o que a Bíblia diz. Eles seguem os dogmas, seguem as doutrinas católicas. A imortalidade da alma, a guarda do domingo, entre as principais, né? Entre muitas outras aí. E se você prega uma mensagem dessa, como é que eles vão lhe ver? Se hoje os adventistas já são chamados de seitas, quando esse tempo aí chegar, seita vai ser um elogio. A angústia final do povo de Deus não será tanto pelo perigo da morte, mas sim pelo temor de que seus pecados não tenham sido perdoados. Ou seja, a obra da absolvição ainda não tenha sido decretada em seu favor. Então a angústia que o povo de Deus vai sentir, depois do fechamento da porta da graça, é saber se realmente eles foram perdoados ou não. Os santos estarão vivendo sem intercessor na terra, pouco antes do aparecimento de Cristo nas nuvens do céu. Será que eu e você estamos preparados para esse tempo, irmãos? É um desafio para nós os momentos que se seguirão na história. Eu mostrei aqui para vocês 4 tempos de angústia. 2 já passaram, 2 ainda virão. Os 2 que passaram foram a supremacia papal, o desapontamento de 1844, e os 2 que virão, o decreto dominical e a angústia final do fechamento da porta da graça. Que o Senhor nos dê esclarecimento da sua palavra, que o Senhor nos dê entendimento para seguir o que Ele nos manda. E que Ele nos dê entendimento da sua palavra. Ou seja, essas coisas que eu digo para vocês, eu não quero que vocês sigam o que eu estou dizendo, eu quero que vocês comprovem, confiram, leiam a Bíblia, leiam o Espírito de Profecia, que é a mensagem que nós temos para esse tempo. Para que vocês tirem as suas dúvidas acerca do que tem ali. Até a própria igreja existe uma teologia que nega essas coisas. Ou seja, cada um de nós precisa analisar individualmente. Não devemos seguir ideologia de igreja, nem devemos seguir ideologia de pregador. Devemos seguir a Bíblia e a mensagem que Deus deixou para esse tempo, no Espírito de Profecia. E nos preparar. E que Deus nos abençoe.